A cena de carros no Japão costumava ser a mais insana de todas. Eles tinham os carros mais velozes do mundo, batendo 300 km por hora em meio ao tráfego. Todo mundo corria, só que no meio de todos, tinha um grupo que recebia todos os holofotes, o Midnight Club. Só que parece que a história que escutamos a nossa vida inteira sobre eles talvez não seja totalmente verdade. Vamos então entrar na criação e queda do maior grupo de corridas ilegais do Japão, ou melhor, do mundo. Dos anos 80 aos anos 90, qualquer um com um carro e gosto por velocidade estava correndo nas ruas do Japão. Não estamos falando apenas de jovens irresponsáveis correndo pelas avenidas. Estamos falando de adultos, mecânicos, professores e doutores. Qualquer um que tivesse essa paixão por velocidade. Estamos falando de times e equipes organizadas. Equipes essas que se juntavam e apostavam em corridas ilegais no meio do tráfego. Corridas que estavam tão fora do controle que em 1989, as fabricantes de automóveis juntos ao governo japonês entraram em um acordo para não fazer carros com mais de 250 cavalos de potência, para não incentivar essas corridas. Só que não adiantou nada, pois os próprios corredores modificavam seus carros. Nesse meio tempo foram criados muitos grupos, como a Ironmania e o Tokyo Group Shadow, todos conhecidos pela sua velocidade, mas nenhum teve o mesmo impacto que o Midnight Club. O Midnight Club foi formado em 1987 e era diferente de todos os outros grupos. Isso porque a maioria das outras equipes eram amigos que queriam simplesmente correr pelas ruas do Japão. Mas o Midnight Club era totalmente diferente. Ele não tinha nada a ver com amizade. Aquela equipe foi feita para correr. Eles tinham um código de honra para manter as corridas mais seguras possíveis. Esse código foi feito para proteger os civis e os próprios integrantes. No começo de sua jornada, eles também se baseavam no anonimato. Uma das regras reforçavam que eles não sabiam o sobrenome um do outro. Tudo isso para proteger suas famílias e também seus negócios, dado que alguns dos integrantes eram muito ricos, e se sua identidade fosse exposta, provavelmente mancharia a imagem de sua empresa. O processo para entrar nesse grupo também era muito difícil. Você teria que ter um carro que atingisse no mínimo 250 km por hora e tinha que se mostrar seguro nessas velocidades, sem contar as outras regras que ainda não foram expostas ao público. Somente mediante esses requisitos você poderia botar o adesivo rosa do Midnight Club. Yamada-san com seu S130 Fairlady Z e o Yoshida-san com seu emblemático Porsche 930 Turbo fundaram esse grupo junto com outras duas pessoas não identificadas, com apenas um objetivo: ser os mais rápidos corredores do país. Mas com o número de grupos que já tinham e corriam todos os dias, isso não seria uma tarefa fácil. E é por isso que eles tinham que ter os carros mais insanos de todos. O Fairlady Z do Yamada-san é um exemplo. Seu motor era um Nissan L28 6 cilindros em linha, Twin Turbo, com 3.1 litros de capacidade. Chegava a casa de 600 cavalos de potência, batendo aproximadamente 320 km por hora. Já o Porsche do Yoshida-san conseguiu ser mais insano ainda, com um motor refrigerado a ar com 6 cilindros em linha, com 3.3 litros de capacidade. Ele também tinha um enorme single turbo, chegando à marca de 620 cavalos de potência. Mas esse carro não era sobre cavalos, e sim sobre o nível de detalhe que ele recebeu. É estimado que ele gastou cerca de 2 milhões de dólares. Essa máquina passou na mão dos melhores customizadores do Japão. Yoshida até mesmo levou essa máquina para Stuttgart, na Alemanha, para ver o que eles podiam fazer para deixar o carro mais rápido ainda. A transmissão e as rodas eram de um 956, a suspensão de um 935. Tinham até mesmo partes do lendário Porsche 959. Tudo isso para correr nas ruas do Japão. Todo esse esforço em nome do Midnight Club e da sua paixão por velocidade. Uma típica noite para o Midnight Club era assim. Sábado os membros se reuniam na loja do Yoshida-san. Ao chegar lá, esperava escurecer, então iam sentido a Avenida Wagon, que é muito conhecida por ser o ponte das corridas, na medida que era uma avenida que tinha grandes retas, bastante larga e, dependendo do horário, não tinha muito movimento. Resumindo, era o sonho para qualquer corredor. Na frente iam dois carros, para escanear as ruas, ver o movimento e, mais importante, ver se não tinha nenhuma polícia. Após receber o sinal verde, começava o evento principal.
Era nesse momento que começavam as batalhas. As corridas eram feitas nessas retas e costumavam ter alguns quilômetros de distância. Os carros costumavam chegar a 300 km por hora durante a maior parte do percurso. Tinham dois tipos de corrida: as corridas não oficiais, que eram entre os próprios membros do grupo, ou as corridas oficiais, que eram entre times rivais. E era nessas que o bicho pegava. Pelo fato da loja do Yoshida-san trabalhar majoritariamente com Porsches, isso significava que vários membros do grupo tinham Porsche 911 Turbo. Como já foi dito, todos os carros no mínimo batiam 250 km por hora. Isso significava que eles raramente perdiam uma corrida. E vitória após vitória, não demorou para o país inteiro descobrir o nome do Midnight Club. Como já foi dito aqui, no começo esse grupo era uma espécie de grupo secreto e underground. Se baseavam no anonimato, mas quando todos os olhos estavam naqueles pilotos que simplesmente não perdiam, o mundo estava sedento para saber quem eram esses caras. Por isso, em 1984, o Porsche 930 do Yoshida-san saiu em uma revista local. Logo depois, em 86, o grupo estava recebendo ligações de praticamente todas as revistas do país. E como vocês podem imaginar, não demorou muito para eles ganharem notoriedade internacionalmente. Max Power Magazine foi a primeira revista internacional britânica que fez um artigo neles, mostrando os carros e as suas especificações. Mas foi nos anos 90 que eles explodiram de vez. Yoshida se tornou no Justin Timberlake do Japão, e o Midnight Club no N-Sync, quem pegou, pegou. Em 1990, o artista de mangá Michicharo Kusunoki criou a série de mangá Wagon Midnight, que era clara inspirações nos pilotos do clube e os seus carros. Esse mangá depois virou um anime, que teve bastante sucesso. E como já é de se esperar, com o sucesso do mangá, o grupo ganhou mais notoriedade ainda. Qualquer um que gostava de carros sabia quem eram eles. Todos queriam ser eles, e por isso era tão difícil entrar nesse clube. Para você entrar, os pilotos mais antigos primeiramente testavam suas habilidades atrás do volante. Qualquer um consegue ter um carro rápido, mas nem todo mundo consegue pilotar um carro rápido. Se você esboçasse o menor medo ou desconforto, você estava fora. Quando estamos falando em velocidades acima de 250 km por hora, você tem que estar em total controle do carro. Não tem lugar para erro, pois se você errar, talvez seja o último erro da sua vida. Se você passar dessa fase, parabéns, você ganhou o adesivo rosa. Agora você tem que se provar para os outros membros, mostrar que pertence naquele grupo. Você faz isso ganhando corridas e sempre melhorando. É estimado que para você se tornar um membro, o processo poderia demorar até 5 anos. Apenas depois desse teste, você poderia finalmente botar aquele icônico adesivo prata do Midnight Club. Agora você tem uma reputação a zelar, reputação a ser o carro mais rápido e o mais capaz de todas as avenidas do Japão. Os membros do Midnight Club eram tão rápidos que não era difícil você ouvir que eles quebraram mais um recorde nas ruas do Japão. Em 1998, o Porsche de Yoshida chegou a 302 km por hora em uma via pública. Depois disso, em 94, Autoworks Magazine, uma revista francesa, convidou o grupo para testar seus carros na pista de Yara Base. Esse convite foi para mostrar ao mundo o que o Midnight Club era capaz. Nesse dia, o grupo quebrou recorde atrás de recorde. Um membro em um Skyline GTR R32 bateu 289 km por hora. Outro membro chegou a 293 em seu Mazda RX-7. Já Yoshida, com seu Porsche, chegou a 308 km por hora. A partir desse momento, aquele grupo seleto que andava nas sombras e corria apenas meia-noite nas ruas do Japão se tornou uma sensação internacional. Agora aquele adesivo prata era conhecido no mundo inteiro. Isso era bom, mas nem tanto, até porque, querendo ou não, eles estavam correndo ilegalmente, e como já foi dito, o Midnight Club tinha algumas pessoas importantes que talvez não seria interessante atrelar seus nomes com algo ilegal, como por exemplo o Hiroshi Tamura, que trabalhava na Nissan. Foi ele quem ajudou a planejar o GTR R35, que conhecemos e amamos tanto. Outro participante era o Masamichi Wabo, o fundador da Abflug, loja de tunagem. Ele tinha um belo Porsche 930 rosa choque e também era uma peça fundamental no time, na medida que era um dos customizadores mais experientes do Japão. Como vocês podem imaginar, eles negavam a participação nesse grupo, embora tivesse o adesivo estampado em seus carros. Lembre-se, esse grupo foi formado em nome do anonimato. Eles promoviam corridas ilegais nas ruas. Aparecer publicamente falando que você faz parte desse grupo
é praticamente assinar a sua própria sentença. A percepção das pessoas acerca das corridas ilegais cresceu muito, assim como a da polícia, que tinha que fazer de tudo para parar com isso. Colocaram pardais, leis contra a velocidade e até mesmo fizeram um acordo com fábricas automotivas. Aos poucos, a polícia estava pegando os grupos e os prendendo, então no final dos anos 90 parecia ser apenas uma questão de tempo, até todos os grupos desaparecerem, incluindo o tão amado Midnight Club. Mas não foi bem assim. O final do clube não teve nada a ver com a polícia ou algum tipo de intervenção governamental. Em uma noite de dezembro de 1999, os participantes do Midnight Club receberam a visita do grupo de motoqueiros Bosozoku, que são conhecidos por ser uma subcultura japonesa rebelde, criada nos anos 50, que traduzida do japonês significa tribo da velocidade violenta. Eles se deleitavam em assustar intencionalmente os motoristas, ao pilotar suas motocicletas de forma imprudente. Não se sabe muito sobre essa noite. Dependendo de onde você faça sua pesquisa, você terá respostas diferentes. Mas de acordo com a revista britânica Car Keys, após os corredores pegarem uma agulha para outra avenida, eles foram surpreendidos por motoqueiros que estavam correndo em uma via com grande tráfego. Após os mesmos instigarem os pilotos do Midnight Club, eles começaram a correr ali mesmo. E foi nesse momento que um dos motoqueiros perdeu o controle de sua moto e caiu. Esse acidente culminou em engavetamento que levou a vida de 2 motoqueiros e hospitalizou 8 pessoas, sendo 2 membros do Midnight Club e 6 civis. Foi nesse dia que acabou o Midnight Club. Eles foram fundados com regras bem definidas, sendo a primeira delas sempre estar em controle das corridas e jamais, sob hipótese alguma, machucar algum civil. Quando a regra que deu início àquele grupo foi quebrada, não havia mais razão para eles continuarem. De acordo com sua própria lei, o grupo tinha que acabar ali mesmo, e foi isso que aconteceu. Naquela noite fria de dezembro, o maior grupo de corrida de todos os tempos acabou. Pelo menos, essa é a história que foi passada para nós. Essa é a história que eles querem que a gente saiba. Mas só tem um pequeno problema. Em 1999, o Midnight Club já tinha seu lugar na cultura automobilística. Seus carros estavam nas maiores revistas do mundo. Estavam sendo feitas séries, filmes e mangás sobre eles. Por que é tão difícil encontrar informações sobre aquela noite? É esperado que um acidente daquela magnitude, ao menos, tenha passado em algum jornal local. Mas nada. Tudo que conseguimos achar são histórias. Apenas histórias. Mas se você procurar um pouco mais a fundo, achará algo no mínimo curioso. Um dos maiores customizadores do Japão naquela época, Masaru Hosaki, realizou uma entrevista para a revista britânica Max Power Magazine. Nessa entrevista, ele falou acerca da cena da cultura automobilística japonesa, e perguntaram a ele sobre o Midnight Club, mais especificamente, o perguntaram acerca de um acidente que aparentemente levou a vida de 7 pessoas, 7 pessoas inocentes. Sua resposta foi, "Shit happens", ou melhor, coisas acontecem. Então, de fato, teve um acidente. Só que só tem um problema. Se você for pesquisar na internet, achará artigos sobre uma tragédia que aconteceu em 1999. Só que essa entrevista foi feita em 1996 e o acidente que eles estavam falando foi um ano antes, em 95. E sabemos que em 95 o Midnight Club ainda estava na pista, ainda estava a todo vapor. Então fica a pergunta, qual é a verdade? Por que eles fecharam as portas? Até hoje todos falavam que quando seu código foi quebrado, os mesmos se sentiram na obrigação de acabar com tudo. O seu código de honra era tão forte que eles não tinham outra opção senão acabar com o grupo que eles amavam tanto. Mas agora, sabendo dos fatos, fica a pergunta. Quando eles se separaram em 99, foi porque seu código foi desonrado? Esse código realmente existia ou era tudo uma farsa? Para criar um senso de responsabilidade e honra em algo que era claramente imprudente e perigoso, algo que botou em risco a vida de inúmeras pessoas inocentes nos anos 80 e 90. Se o grupo não acabou após um acidente tão horrível, por que eles acabaram 4 anos depois? Ou será que eles nunca acabaram? No final dos anos 90, carros rápidos começaram a se tornar algo cada vez mais comum. Qualquer um que tivesse dinheiro tinha acesso a máquinas como Supra, Skyline e até mesmo o icônico NSX. Por isso a polícia estava fazendo de tudo para tirar essas pessoas, esses grupos da rua. E como o Midnight Club tinha todos os holofotes, talvez o rumor deles pararem foi uma estratégia para tirar a polícia de sua cola e voltar às suas origens. Voltar com uma regra que eles falharam em seguir, a regra do anonimato.
voltaram ao underground com sua reputação intacta. É inegável que o seu impacto na cultura automobilística é gigantesco. Até hoje é possível ver carros na rua usando adesivos falsos do Midnight Club, para tentar replicar o que eles representavam. A verdade é que todo mundo queria ser eles, até mesmo a Rockstar Games surfou nesse hype, criando o Midnight Club Street Racing, um dos jogos de carros mais influentes da época, perdendo apenas para o Need for Speed. Querendo ou não, esse grupo é um dos maiores de todos os tempos, e sua história será para sempre reverenciada pelos apaixonados por carros, mas isso implica que ela acabou, quando na verdade a história não é bem assim. Com acidente ou não, a realidade é que eles nunca pararam, eles apenas sumiram, mas de vez em quando, se tivesse sorte, na calada da noite, veria um deles passando ao seu lado, ou melhor, você o escutaria. Depois do novo milênio, teve alguns avistamentos de carros com adesivo do Midnight Club. O Nissan 300ZX no autódromo de Fuji, a Lamborghini Countach que bateu em uma pista japonesa e também o icônico S130 Fair Lady Z do Yamada-san. Eles ainda fizeram algumas aparições em alguns eventos, mas nada comparado antigamente. Um carro que deu o que falar foi o Porsche 930 do Yoshida, que em meados de 2015 foi encontrado no fundo, quase escondido, em uma pequena loja de carros exóticos no Japão. Mas Yoshida era um cara muito rico. O que aconteceu com ele? Por que ele botou seu xodó à venda? Aparentemente, Yoshida não era a pessoa que o mundo pensava. Em 2018 ele foi preso por fraude. Aparentemente ele pegou 1,1 milhão de dólares de uma concessionária. Um ano depois fez o mesmo, só que agora com um colecionador de carros de Mônaco. A partir daí ele foi preso e retirado do Midnight Club. Agora vocês podem imaginar, sem um líder, o grupo estava condenado a acabar, não é mesmo? Muito pelo contrário, houve uma nova eleição em 2019, onde Tadao Tamura assumiu o poder, e ele decidiu que era hora de retomar com o Midnight Club. Agora, sob nova administração, o clube estava voltando ao público e tinha novas regras, sendo uma delas nunca mais correr em vias públicas. Agora eles iriam somente correr em pistas de corrida. E é assim que está o Midnight Club atualmente, um clube de corridas ilegais que não faz corridas ilegais. É bom saber que eles ainda estão entre nós, só que agora fazendo a coisa certa, correndo em lugares permitidos sem botar a vida de pessoas inocentes em risco. Muito obrigado pela sua atenção. Se chegou até aqui e gostou do nosso trabalho, se sinta à vontade de nos seguir, ativar o sininho para sempre ser avisado quando postarmos novos vídeos e não se esqueça também de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Nos vemos nos próximos vídeos. Comente abaixo o próximo tema que gostaria de ver no canal. Sua opinião é muito importante para nós.